Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Projeto Integrador 1. Hoje a gente vai abordar o tema sobre fundamentação teórica e citações. Bom, a fundamentação teórica, ela consiste em embasar por meio das ideias de outros autores aspectos teóricos da sua pesquisa. O que seria isso? É o momento, de buscar os fundamentos da sua pesquisa, criar as bases, as fundações para o seu projeto científico. E para isso, vai ser necessário a busca de autores e teorias existentes, que se relacionem com a sua área de pesquisa. Bem, esse é um momento que tem que ser prazeroso nessa busca. Não adianta ficar nervoso, mas sim tentar levar como um momento de novos conhecimentos. É o momento, de revisar os textos, os artigos. É momento também de ler detalhadamente, anotar, selecionar, interpretar aquilo que vocês já começaram a levantar, sobre a bibliografia da sua área de pesquisa. Também se começa nesse momento, a construção da bibliografia, que vai ser uma próxima etapa do nosso curso de projeto integrador também. Então a gente tem que escrever a fundamentação teórica até dia 22, Então é momento da gente começar a guardar os textos e as partes desses textos que te interessam, É, portanto, necessário, encontrar, como a gente está vendo, essas fontes e referências que sejam fidedignas, O que seria de confianças, que também apresente as suas fontes e as suas referências. Pois, como a gente viu, todos os textos científicos, eles necessitam de fundamentos teóricos sólidos, porque são esses fundamentos que vão ser a base da sua pesquisa, aonde vocês vão construir e desenvolver todo o texto de suas pesquisas. Então, esse é o momento da gente procurar, e buscar, os grupos devem procurar essa bibliografia, que a gente tem no Moodle até. Ali é o levantamento bibliográfico na web, e aqui eu deixei alguns sites, de instituições de respeito e de confiança, onde vocês vão encontrar autores, que se relacionem com a área de pesquisa do projeto de vocês. Bem, mas agora a gente chega num ponto, da questão mesmo, que é como fazer essa fundamentação, Buscar as referências em artigos. Esse é um conselho que está lá no nosso texto do professor Ubaldo, que ele coloca realmente, vamos buscar artigos que se relacionem com a área da pesquisa que vocês estão desenvolvendo. Então, sempre entrar na internet, pode ser na busca na web, sempre colocar artigo no final a respeito do tema que vocês estão pesquisando. Outra forma também é você escolher modos de busca, colocando o PDF, no final da pesquisa no Google também, isso é possível. E sabendo, que esse é o momento, na verdade, que ao escolher determinado autor para o seu trabalho, você também está indicando as concepções do autor sobre esse tema. E existem, diferentes visões de diferentes autores sobre um determinado tema. Então, nesse momento, é hora de buscar diferentes pontos de vista sobre a sua área de pesquisa, ok? Então, buscando também, autores, que tenham uma certa... que sejam sempre citados, E além de citar selecionar os textos, você deve começar agora a marcar
ou criar um arquivo, né? Se você trabalha com Excel, é o momento agora de começar a criar esse arquivo com partes do texto que lhe interessam, desses autores conhecidos em suas áreas de pesquisa. E esses autores conhecidos, eles costumam ser citados em diversos outros trabalhos científicos, dissertações e teses. Portanto, é muito importante que a gente encontre materiais, né, que sejam verídicos. E bem aqui citado no nosso PDF, e se você não puder determinar a veracidade a qualquer trabalho, seja ele o artigo, a tese, né? Se você vê não tem a citação ali, é melhor não colocar no texto. Bem, chegamos então na hora de escrever o texto. Esse é o momento, né, das bases, que vamos começar a colocar as bases teóricas e o embasamento teórico, a fundação teórica. Portanto, como diz, não é momento de criar algo novo, mas sim de relatar o trabalho de outros autores, desenvolver sobre o tema de sua pesquisa, certo? Mas o texto, né, como diz, toda a construção desse texto, a elegância, né, a estrutura, o detalhamento, a forma como você constrói esse texto, né, se ele tem uma ideia de gerar um interesse no leitor, né, tudo isso a redação vai ser sua, tudo isso é a forma como você vai criar esse texto. Então, nesse ponto também, a partir dessas referências, é o momento em que a gente começa a pensar nas citações, né? Muito importante e que a gente vai ver a partir de agora. E eu também deixei ali alguns exemplos para a gente criar essas citações com inícios como de acordo com, a partir da visão de tal autor, de fulano de tal. Tem alguns exemplos bem legais que vocês vão encontrar nesse PDF lá no Moodle. Mas bem, então aqui a gente tem alguns tipos, né, de citação, né? A citação direta, que é aquela quando se transcreve textualmente parte da obra do autor consultado, né? Então a gente retira, né, uma parte desse texto, a gente transcreve exatamente como a gente pegou ele na fonte original, certo? Então existe esse modo que a gente coloca, que seria, aqui a gente tem, quando a citação é curta, né, de 3 linhas, que ela vai sempre vir entre aspas, né? A gente evita realmente fazer citações maiores que 3 linhas, porque isso vai ser necessário um outro tipo de formatação, que é, peraí, um minutinho, a formatação, que depois a gente vai ver que é uma formatação de outro modo, né? Então a gente teve a citação direta, depois a gente vai ter a citação da citação, né? É quando a citação da citação também deve ser evitada, mas às vezes é necessário. E aqui a gente tem um exemplo dessas citações, das citações, né? Que é quando você vê, por exemplo, na obra do Nardi. O Nardi está com um livro, você está lendo esse livro. E na obra dele ele coloca no modelo serial de Gogh, né? E cita o Gogh. Só que daí você vai citar ele no seu texto. Então você vai ter que usar como está lá embaixo, de acordo com Gogh, a data de publicação, a página e aonde está a PUD Nardi, aonde está no livro do Nardi, né? Nardi 10 considerações, as normas, né, do Nardi, que é a data do livro e a página do livro, ok? Então, continuando, a gente estava falando sobre quando usa-se mais de 3 linhas, né? Tudo isso em relação à citação direta, passando de 3 linhas vai ter que ter um recuo e ela vai sem a aspas. Também a gente deve evitar um pouco esse tipo de citação quando é direta, mas quando não tem jeito também vale a pena fazer esse tipo de citação. Mas pensar sempre em citação diretas curtas. E depois a gente vai ter a citação indireta,
que é também uma outra forma. Isso também depende muito do ritmo do texto que você quer construir, né? De toda essa redação, de como você vai elaborar essa redação do seu texto. Pois a citação indireta, né, é quando você vai expressar a ideia de um autor com suas próprias palavras. Então, é sempre você vai colocar de algum modo a sua relação com esse autor, né? Então, ela costuma ser um pouco mais complicada, mas também dá um outro tipo de ritmo para a sua redação e para o seu texto. Aí é uma escolha do grupo escolher que tipo de citação vai ser feita, ou direta, né, onde a gente retira, a gente transcreve exatamente o texto, ou indireta, quando a gente coloca somente, né, cita os autores e vai apresentar com as nossas próprias palavras o conceito, as teorias que esses autores defendem. Ok, pessoal? A gente tem material também de citação direta e indireta no Moodle. Eu vi aqui, a gente tem ali, deixa eu mostrar. Opa. Ih, ficou aqui, meu. Minhas fontes ficaram para fora, um minutinho aqui. Vou tentar para colocar elas aqui direto na minha gravação. Mas, aqui então, essas foram as fontes de pesquisa que eu usei para a apresentação de hoje, além do texto do professor Ubaldo. E a gente tem, como eu falei, eu deixei alguns exemplos da construção desses modos de citação e palavras que facilitam a vocês desenvolverem essa fundamentação teórica. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Até mais. E vou ficando por aqui. E tchau, tchau.